Igor Vinícius vai ser a primeira contratação da era Alexandre Matos no Santos? Vamos falar sobre isso porque o lateral direito está em conversas avançadas com o Santos, ele que tem vínculo se encerrando com o São Paulo ainda nesta temporada e recentemente também despertou interesse de Corinthians, de Vasco, de Fortaleza, do próprio Santos, mas as tratativas com a equipe santista estão evoluindo desde a última sexta-feira. Então vamos aqui a matéria do GE, dos meus amigos Bruno Gilfrida e também da Ana Canhedo, que traz o seguinte: Santos tem interesse na contratação do lateral direito Igor Vinícius do São Paulo. E a matéria começa dizendo o seguinte: o Santos está interessado na contratação de Igor Vinícius, jogador de 28 anos do São Paulo. Fora dos planos do rival tricolor, ele pode ter a saída facilitada, com o clube mantendo um percentual de uma futura venda e se livrando do salário do atleta. Para o Peixe, funcionaria como uma peça de reposição para a saída de Léo Godoy, vendido do Atlético Paranaense ao Independiente da Argentina. Igor, que foi sondado por outras equipes da Série A do Brasileiro, chegaria para brigar por uma vaga na equipe titular com JP Sherman e Aderlan. Lembrando que JP Sherman e Aderlan também não têm a permanência assegurada no Santos, tá? Principalmente o JP Sherman, jogador que recentemente estava com a seleção brasileira de base, é visto por clubes europeus, então pode ser que aconteça uma contratação, até para que o Santos consiga se desafogar na questão financeira, né? O Santos abertamente já falou que precisa fazer vendas de jogadores, e o Sherman, que não vem sendo tão utilizado assim por Kleber Xavier, poderia ser esse jogador. Já o Aderlan, um jogador que também vem sofrendo com problemas físicos, né? Teve a LCA, também recentemente teve problema de lesão muscular, é um jogador que o Santos entende que pode ser que não conte com ele 100% até o final da temporada. Então o Santos entende sim que é preciso ter um jogador, porque caso você não possa contar com o Aderlan, você tenha outras peças também à disposição, tá? Lembrando que recentemente o Santos jogou com o Escobar, de lateral esquerdo, improvisado no lado direito, Zé Ivaldo e Luizão. Então, o Santos precisa urgentemente reforçar o setor do lado direito. Mas, continuando. A lateral direita é uma das prioridades do Santos no mercado, depois de um primeiro semestre muito abaixo do esperado no setor. Nos últimos jogos, o lateral esquerdo Escobar foi usado na ala direita para subir a carência do setor. Com Igor nos planos, o Peixe espera avançar pelas contratações nos próximos dias. Até o momento, porém, apenas saídas nesta janela. Soteldo, vendido ao Fluminense, Júlio Furti, que solicitou seu desligamento, né, sua rescisão unilateral, e o Léo Godoy, como a gente falou, que foi uma venda do Atlético Paranaense ao Independiente. Então, o Igor Vinícius pode ser a primeira de outras contratações do Santos para esse segundo momento, né, de campeonato brasileiro. Só que é importante também falar aqui para vocês que o Santos ainda também não desistiu da contratação do Mike. Mike, que pertence ao Palmeiras, também está em final de contrato, só que as negociações com o Palmeiras só devem ter um ponto final, tanto de forma positiva com a contratação como de forma negativa a não contratação, depois da participação do Palmeiras no Mundial de Clubes, porque o Palmeiras quer ficar 100% focado nessa disputa, né? Então podemos ter novidades sobre o Mike após a disputa de Mundial. Curiosamente, o primeiro jogo do Santos depois da disputa do Mundial é exatamente contra o Palmeiras. Então, quem sabe até lá o Santos já tem uma definição sobre o seu novo lateral direito, né? Pode ser. Só que tem algumas questões que me preocupam, tanto na questão do Mike como na questão do Igor Vinícius, que é a parte física. O Mike eu acho um jogador muito melhor tecnicamente, mas muito melhor tecnicamente do que o Igor Vinícius. Só que o Mike também vem apresentando com problemas físicos nas últimas temporadas, não apenas esse ano, e o Igor Vinícius também. Eu estava até olhando aqui um histórico, né, um breve histórico aqui do Igor Vinícius. Encontrei algumas matérias aqui pra gente completar a nossa informação, tá? Da UOL falando o seguinte: Igor Vinícius não tem entrado em campo por estar se recuperando de uma lombalgia.
O jogador realizou 3 ressonâncias no Hospital Albert Einstein no início do tratamento por causa da suspeita de uma inflamação no local, o que foi descartado posteriormente. Então, nessa temporada também, o Igor Vinícius vem encontrando bastante dificuldade. Esse ano ele realizou 14 jogos e deu apenas uma assistência. Só que, se a gente pega aqui também outras matérias falando do Igor Vinícius, né? Deixa eu só me colocar para cá. Ó, essa aqui é uma matéria que fala sobre o interesse do Corinthians, né? Que recentemente teve o interesse do Corinthians pela contratação do jogador. E nessa matéria fala que quando o Dorival Júnior estava no São Paulo, ele não jogou com o Dorival por questões físicas. Então, só esse trechinho aqui pra gente entender um pouco essa parte física do Igor Vinícius, tá? Na ocasião, o jogador passava por um momento bastante complicado, quando o Dorival estava no São Paulo. E chegou a fazer 2 cirurgias para tratar uma pubalgia. A primeira delas foi em março, enquanto em setembro passou pela segunda, para reequilibrar a musculatura da coxa com a abdominal. Isso foi em 2023, tá? Por conta disso, ele só atuou em 2 partidas no ano inteiro, as 2 no Campeonato Paulista, antes da chegada de Dorival, e não jogou nenhum minuto na campanha da Copa do Brasil, onde o titular e o capitão era o Rafinha. O curioso é que atualmente Igor está afastado do time do São Paulo, mais uma vez por uma pubalgia. Ao todo, ele atuou em apenas 14 jogos em 25, sendo a última delas no empate em 1-1 com o Ceará. Então, assim, preocupa também essa questão física do Igor Vinícius, né? E aí tem essa outra matéria aqui do Bruno Gilfrida também. Isso é de 4 de setembro, dia do meu aniversário, lá do GE São Paulo, né? Que o Bruno traz o seguinte: entenda por que Igor Vinícius não é relacionado pelo São Paulo há mais de um mês para jogos. E a matéria fala o seguinte, ó. A última vez que Igor Vinícius entrou em campo foi no dia 30 de julho do ano passado, na vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Goiás pela partida de ida da Copa do Brasil. Desde então, o jogador é desfalque no tricolor. O clube divulgou, assim que Igor Vinícius parou de ser relacionado, que o lateral estava passando por um processo para prevenir lesão. Depois, com o passar do tempo, o quadro melhorou e o São Paulo passou a divulgar que o jogador aprimora a forma física após risco elevado de lesão. E só pra gente colocar aqui, tá? Em 23, como eu disse, ele fez 2 jogos e deu uma assistência. Em 2024, apesar desse período sem jogar, fez 47 jogos e deu 4 assistências. E esse ano, como eu disse, 14 jogos e apenas uma assistência. É assim, se você conversa com alguns torcedores do São Paulo, jornalistas que cobrem o São Paulo, e eu tive o cuidado de fazer isso para entender o contexto, né? Confesso que quando a gente assiste Santos e São Paulo, ou tá passando algum jogo do São Paulo na televisão, eu sempre gosto de assistir, né? Adoro futebol, mas tem certos jogadores que a gente não fica ali olhando especificamente, né? Nunca parei pra falar assim, vamos ver como Igor Vinícius joga. Não, sabia que era um jogador bastante criticado pela torcida são paulina. Inclusive eu falo que eu tenho esse hábito, né, de estar sempre olhando canais de outros clubes e sempre criticam o Igor Vinícius, né, um jogador que defensivamente muitos torcedores são paulinos, jornalistas que cobrem o São Paulo falam que ele tem essa dificuldade na questão de marcação. E é um jogador que, teoricamente, gosta de avançar, gosta de ir até a linha de fundo. Só que se a gente pega as assistências do Igor Vinícius, não são números que chamam tanta atenção assim, né? O Souza, por exemplo, com menos jogos que o Igor Vinícius, ele tem o mesmo número ou até um pouco mais que o jogador, né? O Souza que agora vem começando a ser titular no time do Santos. O Souza que não jogava, né, no ano passado, por exemplo. Então, assim, me causa uma certa preocupação, não vou negar. Porém, eu sempre falo aqui que no canal a gente espera sempre o jogador estrear com a camisa do Santos para ver se ele vai desempenhar bem. Às vezes o jogador, né, com novos ares, assim, consegue desempenhar bem e fica no passado as críticas da torcida. Eu lembro que eu falei isso sobre o Léo Godoy, né? Porque o Léo Godoy, quando ele chega ao Santos, o Léo Godoy ele foi muito bem no Estudiantes. Ele foi o lateral direito com mais assistências na América do Sul, inclusive quando ele jogou junto com o Roleiser. E aí, quando o Léo Godoy ele é contratado pelo Atlético Paranaense, ele não conseguiu jogar no Atlético. Ele foi reserva até do Madison.
E aí eu lembro certinho de ter feito um vídeo aqui falando, gente, qual que é o Léo Godoy que o Santos contratou? O Léo Godoy do Estudiantes, que liderava em assistências, era um cara bom de desarmes, ou o Léo Godoy que não conseguiu se firmar no Atlético Paranaense, inclusive sendo reserva do Madison? A gente viu que foi o Léo Godoy do Atlético Paranaense. Qual será esse Igor Vinícius? Que já chegou a ser elogiado, tá? Não é que o Igor Vinícius sempre foi criticado pela torcida do São Paulo. Não, teve momentos que o Igor Vinícius até recebia elogios, mas de lá pra cá vem sendo um jogador com uma relação muito desgastada. Isso eu venho percebendo em vários comentários, tá? De torcedores do São Paulo que eu chamei para conversar, de jornalistas, enfim, falando sobre esse termo de relação desgastada. Que não dá mais. Só não dá mais. Procura um outro clube, novos ares, para ver se uma nova torcida tenha mais paciência, né? Porque também no futebol a gente sabe que tem muito disso. A gente meio que inconscientemente, às vezes a gente faz críticas mais pesadas a um jogador do que a outro. A gente fica mais condicionado a isso. E eu assumo isso abertamente pra vocês, né? Por isso que eu sempre me forço aqui a quando eu acho que algum jogador que eu geralmente critico vai bem, eu sempre quero reforçar pra vocês. Olha, o fulano de tal pra mim jogou bem. Porque eu acho que, né, apesar de inconscientemente a gente ficar condicionado a criticar certos jogadores, é importante também que a gente reconheça quando vai bem, né? E eu sempre sou muito sincera com vocês em relação às minhas análises. Então vamos ver com o Igor Vinícius. Não é um nome que nesse primeiro momento me agrada. Mas vamos ver. Se fechar com o Santos, né? Porque ainda não tá fechado. Tá bem encaminhado, mas ainda não tá fechado. Se o Santos consegue ter essa contratação, se vem para ser titular, ou se é um jogador que vem, por exemplo, para brigar por posição. Se vier o Mike, por exemplo, tem que ver a questão física. O Mike, tecnicamente, eu acho que está à frente. O Aderlan vai continuar? O Sherman, como eu disse, provavelmente deve ser negociado. Enfim, algumas questões que a gente vai desmembrando aí nos próximos dias e, claro, traz aqui pra vocês, tá bom? Pra você não ficar por fora, já peço pra você se inscrever no canal pra você sempre receber tudo que a gente posta por aqui, tá bom? Grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau!